Glória a Deus. Eu quero, nesta manhã, fazer a segunda parte da mensagem que nós começamos na semana passada. Muito provavelmente, para muitos aqui não vai ser nem repetitivo, porque sei que muitos dos irmãos não puderam estar aqui na semana passada, e esse até é um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer de novo recapitular aqui a mensagem da semana passada e até acrescentar algumas coisas aqui hoje. Porque na semana passada foi um dia, no culto de domingo passado, foi um culto bem cheio. Eu tinha combinado aqui com o Zaqueu e com a Eliana, que eles iam trazer aqui os relatos, a prestação de contas de como foi lá na ilha de Marajó, que eles foram enviados como missionários aqui pela casa. Nós oramos por eles, enviamos eles, e eles vieram aqui nos dar testemunho de como foi uma bênção. E confesso para os irmãos que tive dificuldade em poder explanar tudo que eu queria, no tempo que sobrou, apesar de eles terem usado o tempo que eles tinham combinado comigo, não tinha nada de errado com o que eles fizeram certinho, mas eu fiquei um pouco atrapalhado porque tinha muita coisa para abordar, e não consegui falar tudo com clareza, não com a clareza que o Senhor queria que eu fizesse. E conversando com alguns irmãos aqui também no final do culto passado, eles também sentiram isso, e aí alguns disseram assim: pastor, eu me senti nutrido pela palavra, mas faz o seguinte, faz a segunda parte, faça a segunda parte dessa palavra que a gente com certeza vai ser abençoado. E eu quero falar sobre honrar o Senhor com os nossos bens, como a gente já começou na semana passada. E aí é curioso porque bem no dia que a gente vai falar sobre isso, a gente tem a casa com alguns visitantes aqui. Mas antes de falar aqui da mensagem, deixa eu explicar para você como que a gente se movimenta com essa questão aqui na casa. Nós não temos nem tempo de oferta aqui durante o culto. Não sei se os irmãos perceberam alguma movimentação aqui, mas há momentos que alguém se levanta do seu lugar, vem e entrega a oferta, coloca aqui no gasofilácio, ou faz no seu lugar pelo aplicativo, e nós não tiramos aqui uns 15, 20 minutos para falar de oferta como a maioria das igrejas fazem. Não tem nada de errado nisso, a movimentação deles, a nossa é diferente. Nós entendemos que uma igreja sadia, uma igreja que está convertida a Cristo, uma igreja que quer glorificar o Senhor, você não precisa ficar pedindo para ninguém entregar, ela vai entregar voluntariamente. Não por constrangimento, nem por necessidade, mas porque ama o Senhor. Amém? Então, para vocês entenderem que aqui a gente não está motivado por isso, consigo te garantir com bastante tranquilidade, ninguém aqui faz o que faz motivado por isso. Inclusive todos nós aqui somos voluntários, todos. Não há ninguém aqui que tenha salário, então pode ter certeza que falando sobre isso, ninguém aqui tem um interesse egoísta sobre isso. Glória a Deus, gente. Por que eu gosto de falar muito desse jeito? Porque sei que muita gente foi ferida pela igreja por causa disso. E a casa aqui que nós congregamos, a COD, o Senhor tem uma palavra sobre este lugar. E a palavra que o Senhor derramou sobre este lugar é que nós seremos agentes de cura sobre a vida de muita gente que foi ferida em outros lugares. E no fim das contas, quando eu passo essa régua agora, eu fico feliz que tem muito visitante, porque eu tenho a oportunidade de trazer uma visão bíblica sobre o que é dízimo e oferta. E talvez trazer uma cura para o teu coração sobre isso. Amém? Em 5 anos que eu sou pastor aqui nessa casa, essa é a segunda vez que eu prego sobre dízimos e oferta. Lógico, contando com a semana passada e essa como se fosse uma só. Então, para vocês verem que a gente não insiste nisso. Mas a gente entende que é um assunto muito bíblico. Dinheiro é algo altamente espiritual. Dinheiro é uma coisa muito espiritual. Tanto que foi a única coisa que Jesus falou que pode competir no coração do homem. Então, vamos começar do começo. 2 Crônicas, no capítulo 16, verso 9, diz assim, acho que os irmãos vão abrir, como é o texto base, vamos esperar os irmãos, que eu estou que nem professor de faculdade aqui, estou querendo ir embora. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, porque quanto ao Senhor, já está aqui, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Glória a Deus, só essa primeira parte. Os olhos do Senhor estão por toda parte, buscando na terra alguém que tenha o coração totalmente dele. E esse texto faz base para a nossa mensagem, por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o Senhor quer alguém que tenha um coração totalmente dele. Mas se nós não temos o coração totalmente dele, nós temos o coração parcial para ele. E se nós temos um coração parcial para o Senhor, pode ser que alguma outra coisa esteja preenchendo a totalidade do coração. Glória a Deus. Isso significa o quê? Que se meu coração não está totalmente no Senhor, é porque tem coisas que estão disputando o lugar de Deus no meu coração. E uma das coisas que mais disputa o lugar de Deus no nosso coração é o dinheiro.
Tanto que, como eu falei, Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24, ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de ofender a um e há de agradar ao outro. Assim também não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a Deus e às riquezas, não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso, então, eu entendo que, vou reforçar algo que eu falei na semana passada. Quantos aqui acreditam que fé e graça é um assunto bíblico e que é importante para a vida cristã? Quantos entendem? Glória a Deus. Deus fala mais de dinheiro na Bíblia do que sobre fé e graça. Jesus fala mais de dinheiro do que sobre fé e graça. Por quê, gente? Porque, olha, os homens na maioria das vezes se perderam por duas coisas. Ou foi barra de ouro ou foi barra de saia. Duas barras atrapalharam a vida de muitos homens de Deus. Muitos homens ou se desviaram por causa de dinheiro ou se desviaram por causa de mulher. Por isso a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia fala: considereis as astutas ciladas de Satanás. Satanás tem seus ardis, tem seus métodos, tem as suas formas de agir e de trabalhar. E muitas vezes essas formas estão ligadas a essas coisas. Os homens se perdem do Senhor por causa dessas coisas. Por isso é muito importante que alguns de nós tomemos nessa manhã uma vacina preventiva, caso você ainda não tenha dinheiro como seu Senhor. Uma vacina preventiva para que você não seja alguém assim, que tem amor ao dinheiro, apego a ele e avarento, porque isso poderá roubar a tua salvação, e vai roubar se você deixar. E é bom que alguns que estão talvez se perdendo nesse caminho, tomem hoje um remédio corretivo, e que sarem desse problema em nome de Jesus, e que o Senhor tenha a totalidade, a plenitude do teu coração. E aí vocês percebem que essa abordagem que eu estou trazendo tem a ver com o quê? Não tem a ver com o dinheiro em si, tem a ver com o coração daquele que entrega. Não tem a ver com o dinheiro propriamente dito, mas tem a ver com onde está o nosso coração. A Bíblia fala assim: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o teu coração estiver no dinheiro, está aí o seu tesouro. Se o teu coração está no Senhor, está aí o teu tesouro. Eu acho que eu tenho algum probleminha com TDAH, e parece que eu estou até mudando de assunto por causa disso, mas não é não. Mas agora mesmo no culto eu glorifiquei o Senhor, porque eu falei assim: Senhor, eu acho que o meu hiperfoco é o Senhor. Que é um lugar onde eu não me desconcentro, é um lugar onde eu não fico pensando em um monte de coisa, é um lugar, e eu sei que todo mundo tem muita dificuldade nisso, então eu fico feliz porque talvez eu tenha um hiperfoco, o hiperfoco é o Senhor. E o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a nossa entrega está sendo, a atenção que nós temos para o Senhor está sendo dividida. Em Gênesis, no capítulo 4, verso 4, quando Deus fala da oferta de Abel e de Caim, ele fala assim: Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Perceba, Deus não se agrada somente da oferta que é entregue, Deus se agrada do coração daquele que entrega. Deus se agrada daquele que está voluntariamente entregando. Por isso é muito importante nós tratarmos esse assunto, porque como eu falei mais uma vez, esse assunto é muito bíblico. Uma prova de que o dinheiro muitas vezes disputa o lugar de Deus no nosso coração, é que Jesus mesmo disse um dia que o Pai, ou um Senhor, tinha preparado um banquete, e quando ele prepara o banquete, ele faz alguns convites, e aí ele manda seus servos, ele fala assim: vão e convidem as pessoas para estarem no banquete, já está tudo pronto, é só vir sentar na mesa e comer. E aí quando os servos vão, eles voltam com um relato: olha, o pessoal não quis vir não. É por quê? Um falou que tinha comprado 5 juntas de bois, e por isso não puderam estar na mesa do banquete. O outro tinha comprado um celeiro novo, e ele estava feliz porque ia armazenar mais, e aí ele falou: eu preciso lá ver a propriedade que eu comprei, e por isso não pôde estar de novo à mesa do Senhor. E aí vocês percebem que as 5 juntas de boi é uma bênção, não é, gente? Uma ferramenta para trabalho, um negócio para crescer. Eu comprei uma nova propriedade, glória a Deus, que vitória. Mas se isso te rouba, se isso roubou o teu coração, aquilo que Deus mesmo te deu, te desviou. Quando você vê Noé tendo a terra só para ele, o homem mais rico da terra foi Noé. Porque quando acabou o dilúvio ele teve tudo. A terra toda era dele e da família dele, não tinha mais ninguém para dividir. A terra estava bem irrigada, ele foi lá, plantou uma vinha, comeu do fruto da vinha, e foi a vez que Noé pecou. A Bíblia não tinha falado de nenhum relato, em nenhum momento, um pecado de Noé. Mas depois que ele tinha feito tudo que Deus pediu, ele se embriagou da própria vinha. Pecou com a bênção de Deus. Pecou com a vinha que o Senhor deu. É como um filho que de repente chega um momento que ele é presenteado pelo pai, o pai dá um videogame para ele, e toda vez que o pai chegava, tinha o abraço do filho.
Mas depois que o filho ganhou o videogame, o pai chega, o filho, cadê o filho para abraçar aqui? Aí vai ver, tá? Espera aí, pai. Vocês percebem que às vezes nós somos assim? Glória a Deus, isso denuncia um pouco do nosso coração, gente, amém ou não amém? Glória a Deus, nosso, tá? O meu também, eu sei como é que é isso. Nós estamos correndo atrás das coisas. Mas não é o dinheiro, como eu falei, não é o dinheiro o maior problema. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Opa, então peraí, pastor, o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não, como diria o Falcão, o dinheiro não é tudo, mas é 100%. Tem base bíblica na frase do Falcão, viu? Olha quem que eu usei aqui. O dinheiro a tudo responde. A Bíblia fala, o dinheiro a tudo responde. Então a gente vê que na verdade, o problema não é o dinheiro em si, o dinheiro é necessário. O dinheiro é preciso. Como que você vai cumprir a justiça se você não tiver recurso para pagar a quem você deve? Como você vai poder ser generoso se você não tem nem para você? É necessário, é preciso, mas o amor ao dinheiro é o problema. Por quê? Porque o coração que era para ser do Senhor está sendo agora dividido com alguma outra coisa. O coração que era para ser totalmente dele, está dividindo espaço com outra coisa. Por isso aí então nós temos um coração que não é totalmente devoto ao Senhor, porque ele está ligado ao dinheiro. A Bíblia termina falando lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que eu acabei de citar, falando assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e quem busca muito disso acaba atraindo para si muitos sofrimentos. Olha que coisa interessante. Eu falei para vocês esses dias aqui atrás que trabalho pode ser traduzido como tortura. Vocês lembram disso? A palavra trabalho, ela tem da raiz tribalo, que pode ser também tortura. Então, de tanto correr atrás das coisas, nós acabamos sofrendo e acumulando muitos sofrimentos, porque precisamos do tal do dinheiro. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Glória a Deus. Eu não vou correr atrás das bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Eu vou fazer aquilo que é minha responsabilidade. Mas sabe de uma coisa, gente, eu já passei por momentos na minha vida, desculpem assim, às vezes eu extrapolar no bom humor aqui, mas eu estava com a unção do tatu, a unção da minhoca. Quanto mais cavava, mais fundo ficava o buraco. Trabalhava cedo e até à tarde, até de noite, começava às 6 horas da manhã, parava às 9, e quanto mais cavava, mais fundo ficava o buraco. Trabalhava muito. E aí você vai ver que a Bíblia fala assim, de que adianta um homem comer pão de dores, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam? De que adianta você se esforçar tanto, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela? Sabe o que eu aprendi, meu irmão? Que, olha, não importa o quanto você se esforce, se você não estiver no centro do favor de Deus, não vai acontecer nada. Mas se você estiver no centro do favor de Deus, ainda que você diminua o esforço, o Senhor ainda te abençoa. Testemunhei para os irmãos que esse ano aqui foi o ano que eu decidi gastar mais tempo com a igreja, com os meus filhos, com a minha família, e foi o ano que meu patrimônio dobrou. Dobrou, o que eu estava construindo em 35 anos, dobrou. Fomos presenteados, glória a Deus por isso, gente. Ganhado, presente, da parte de Deus, através de uma pessoa, mas foi da parte de Deus. Foi o ano em que eu decidi tirar o pé, e enquanto eu estava cavando, estava cada vez mais fundo. Por quê? Porque talvez também o meu coração não estivesse na coisa certa. Talvez o meu coração estivesse empenhado em outras coisas. Talvez o meu coração estivesse empenhado em coisas que não são do Senhor. E a gente fica programando que a gente vai fazer algo quando as coisas derem certo. Quando na verdade é melhor você começar a fazer, mesmo que não esteja ainda, porque o Senhor vai dar graça. E como eu disse na semana passada, já fiz também o contrário, já aconteceu o contrário. Teve momentos que eu dediquei muito tempo para o Senhor e nada aconteceu, e veio uma crise enorme na minha casa. Então mais uma vez eu reforço aqui, não sou um pregador triunfalista, que quanto mais você faz, mais o Senhor te dá, quanto mais você entrega, mais o Senhor te abençoa. Não, tem um monte de gente que é abençoada aí, que nem liga se Deus existe ou não. Tem um montão de gente que tem a vida tudo em ordem,
Tem dinheiro na conta, não tem um casamento impecável, ninguém nem briga, não tem. Tem saúde. Então não tem a ver com o que nós fazemos, porque na verdade tudo que nós recebemos é pela graça do Senhor. Tudo que nós temos é pela graça de Deus. Então, por mais que eu faça, pode ser que eu seja um dia, depois de fazer muito para o Senhor, morra numa cadeia sem uma capa para me vestir como o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Eu sempre dou esse exemplo, alguém que olha um homem de seus 70 anos, preso lá numa cadeia, num frio, sem ter com que se vestir. Ele falou para o seu discípulo assim, vem que está frio aqui, traz uma capa para mim, porque eu esqueci a capa. Este homem parece para vocês um homem próspero? Não parece. Só que a última carta dele está escrito assim, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu encerrei a carreira. Você está vendo como prosperidade não tem nada a ver com o número da sua conta bancária, meu irmão? Com quanto de dinheiro tem na sua conta bancária? A prosperidade tem a ver com um coração completamente entregue ao Senhor. E pode ser que as coisas deem certo e o Senhor derrame favor sobre nós, mas pode ser também que o Senhor não derrame o favor e Ele continua sendo o meu Senhor, continua sendo o meu Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então por isso a gente não precisa, quando as coisas estiverem dando errado, não precisa ficar procurando motivo. A gente precisa procurar o Senhor. O nosso coração precisa ser totalmente dele. O que tem disputado o lugar do Senhor no seu coração? Pode ser que não seja só o dinheiro, mas vai pensando aí. Vai pensando o que está disputando o lugar de Deus no seu coração. O que te impede de ser mais profundo nele? Falando sobre essa questão da entrega, eu disse aqui na semana passada também, que Abraão foi o primeiro homem a entregar um dízimo. E Abraão veio antes da lei. Então, dízimo, para aqueles que dizem assim, o dízimo é coisa da lei. Não é. Veio antes da lei, veio em Abraão. Abraão, no capítulo 14, ele enfrenta 5 reis. Quando ele está com despojos da guerra, olha, um homem que não era nenhuma nação, ele tinha um exército particular, um homem próspero. Pensem num homem próspero, era Abraão. Para mim, é o melhor exemplo de homem próspero na Bíblia, Abraão e Jó. Mas Abraão era um homem muito próspero, ele tinha um exército, 300 e poucos homens, treinados para a batalha. Foi contra 5 reis e ganhou. Voltou com os despojos, e quando ele está com todo o despojo da guerra, ele se encontra com o rei Melquisedeque, o rei de Salém. Esse rei traz para ele pão e vinho. Olha quem que é esse rei, gente. O rei que traz pão e vinho. A Bíblia fala em Hebreus no capítulo 7, que Melquisedeque é um símbolo do próprio Jesus. Entregando uma ceia, servindo a ceia para Abraão, falando assim, vamos ter um pacto aqui entre nós, vamos fazer um acordo aqui entre nós, vamos aqui combinar algo aqui entre nós. E aí Abraão falou assim, eu vou tomar dessa ceia com você sim, estou feliz porque você também é um homem próspero, e ter encontrado com você foi muito bom, e quer saber de uma coisa? Eu vou entregar o dízimo de tudo que eu ganhei nessa guerra para você. Pegou a 10ª parte e entregou para o rei Melquisedeque. Então o que eu percebo? O dízimo não é coisa de lei, nem de coisa de graça, é coisa de gente próspera. Quem tem um coração próspero não tem dificuldade na entrega. Quem tem um coração próspero, prospera na verdade para ser uma bênção, que é o que Abraão era. Isso que eu falei está em Gênesis capítulo 14, sabe o que Deus falou para Abraão? O próprio Deus falou para ele, Gênesis 12, se tu uma, quem sabe? Se tu uma bênção. Quem quer ser uma bênção aqui? Melhor do que ser abençoado é ser uma bênção, você é aquele que paga o café no final da conta. Saiu para tomar o café, você é aquele cara que começa a bater na mão do outro e fala assim, guarda esse cartão aí, quem paga esse café sou eu. Quantos aqui já passaram por essas coisas? Eu gosto dessas brigas aí. Briga de quem vai pagar é boa. Porque a gente... Esses dias eu estava conversando com um pastor e nós estávamos fazendo alguns acordos e eu falei assim, os dois querendo ver quem ganhava mais, assim, não quem queria tirar mais, né? Mas quem fazia o outro ganhar mais. Falou assim, não, a gente quer que vocês sejam abençoados. Falou, não, isso não é honroso não, eu quero entregar mais. Eu falei assim, nós somos 2 filhos de Abraão aqui, meu irmão. 2 filhos de Abraão querendo abençoar mais ao outro do que ser abençoado. Se tu uma bênção, se eu quiser ser uma bênção, é muito mais do que ser abençoado. Então não tem a ver só com entrega aqui também não, viu gente? Não tem a ver só com a sua entrega aqui no gasofilácio e na igreja, não. Sabe aquela hora que você percebe que o seu vizinho está passando um aperto? Às vezes, aquilo que eu vou até arriscar falar uma coisa para vocês aqui. Você tinha 100 reais para entregar de oferta, se 50 resolve a conta do seu vizinho, você pode pegar 50, entregar para ele, 50 você deposita. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que pastor que faz isso, gente? Falar para você dividir aquele dinheiro que era para a oferta. Porque na verdade o Senhor nos mostra vários princípios ligados ao dinheiro. Primícias, dízimos, ofertas, caridade.
tudo isso está ligado a um desprendimento ao dinheiro. Tudo isso está ligado ao desprendimento às finanças. Para que o meu coração seja totalmente do Senhor. Eu volto sempre na base do nosso texto aqui, amém, gente? Então, o Senhor quer realmente que você seja assim como Abraão, uma bênção. Um homem, uma mulher, prósperos no Senhor. O Senhor não deseja que você tenha que tirar dos seus filhos na sua casa para que você tenha como dar para outro. O Senhor quer que você tenha para você e que você tenha de sobra, que você tenha abundância. Se eu tivesse aí no seu lugar, davam glória a Deus. O Senhor quer que você tenha de sobra, que você tenha de abundância. Para quê? Para você poder acumular dinheiro na conta? Não. Para você poder ter com que ajudar. Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falando para as pessoas tudo que você fazia e deixava de fazer quando você se tornava cristão. Ele falava assim: aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade. Olha que coisa interessante, não é só deixar de fazer o errado, mas é pedir para fazer o certo, amém? Aquele que falava coisas maliciosas, deixe de falar coisas maliciosas e passe a falar somente aquilo que edifica, amém? Deixa de fazer o errado, passe a fazer o certo. Aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe com as suas mãos para ter com que fazer pelo outro. Glória a Deus, gente. Modelo bíblico para nós do que é finanças é ter para poder fazer para os outros. Pode ser que você tenha uma conta bancária gorda e não tem nem problema nisso, porque isso é sinal de que você está administrando bem para que você tenha cada vez mais segurança para fazer. Mas não retenha. Você não é uma represa, você é um rio, você é um lugar por meio de quem o Senhor passa, você é um canal de bênção. Ser tu uma bênção, você é um canal, é por você que passa. Se você represar qualquer coisa que o Senhor está te dando, Ele deixa de te dar. Se você represar finanças, se você represar unção, se você represar poder de Deus, se você represar dons, se você represar tudo isso em você, meu irmão, tudo isso vai ficar retido, vai ficar parado e o Senhor não vai dar. Porque o reino dos céus é semelhante a um Senhor que deu 1 talento para um servo, 5 talentos para outro e 10 talentos para outro, segundo a medida de cada um. E depois voltou para prestar contas. O que tinha 5 fez 10, o que tinha 10 fez 20. O que tinha 1 enterrou o talento. O que enterrou o talento é a represa, meu irmão. Mas aqui nessa igreja está cheio de rio de Deus, em nome de Jesus. Todos aqui são bênção. Amém, gente? Somos bênção. Sê tu uma bênção. Glória a Deus. Eu creio que nós vamos chegar num lugar de muita saúde financeira nessa igreja, não só para cumprir com aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos realizar sonhos de Deus, e que precisa de recurso. E eu tenho uma palavra sobre a minha vida. O Senhor falou: vai passar muito dinheiro na sua mão que não é teu. Eu falei: glória a Deus. Glória a Deus, porque quando chegar esse dinheiro eu sei que não é meu, e eu vou fazer o que o Senhor quer que seja feito. Não vou fazer sozinho, vou conversar com os irmãos, nós vamos entender o que o Senhor quer que seja feito, mas nós vamos realizar sonhos de Deus, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. As finanças de Abraão estavam consagradas. Uma coisa interessante também é que, além de dar o dízimo para aquele que foi o rei de Salém, Melquisedeque, que representa o próprio Cristo, Abraão nos dá um outro sinal de prosperidade. Ele não entregava suas finanças a coisas ilícitas. Rei de Sodoma é um rei que representa o mundo, porque vocês sabem o destino de Sodoma. Vocês lembram da história de Sodoma? Vocês lembram da ira de Deus sobre Sodoma? Vocês lembram? Amém? Está falando das coisas mundanas, está falando das coisas que são pecaminosas. E Abraão, quando ele encontra com o Melquisedeque, ele dá o dízimo. Mas quando ele se encontra com o rei de Sodoma quer fazer acordo com ele, fala assim: olha, me dê as pessoas e você fica com as coisas. Abraão falou assim: eu não quero nenhuma tira da sua sandália, para que você não diga depois que enriqueceu Abraão. E o que eu vejo nisso? Eu vejo um homem que está rejeitando coisas mundanas no meio das suas finanças, coisas ilícitas no meio das suas finanças, coisas pecaminosas no meio das suas finanças. Vocês estão aqui? Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui, gente? Vocês estão acompanhando isso? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Por isso, se você um dia gastou o seu dinheiro com vícios, com drogas, com prostituição, se você gastou o seu dinheiro com jogatina, se você gastou o seu dinheiro com tudo aquilo que é pecaminoso, se você trouxe crise para sua casa porque fez o que não devia com o seu dinheiro, se arrependa diante do Senhor. Mesmo que você já seja uma nova pessoa, peça perdão a Deus por ter feito isso.
Quebre essa maldição sobre a sua finança. Quebre essa maldição no seu dinheiro. Em nome de Jesus, não tenha mais na sua conta coisas ilícitas. Quando Jesus encontrou com Zaqueu que era um cobrador de impostos e que enriquecia ilicitamente, o que Zaqueu fez no encontro com Jesus? Se arrependeu das coisas ilícitas, amém? Vocês lembram da história? Zaqueu desceu daquela árvore, o Senhor falou assim: eu quero comer na sua casa. Ele foi lá, e aí Zaqueu falou assim: agora que eu conheci Jesus, eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei, e se for necessário eu vou restituir em dobro ainda. E aí o que Jesus responde? Verdadeiramente, nessa hora, entrou a salvação nessa casa. Vocês estão vendo como que dinheiro é espiritual, gente? Vocês entendem que o dinheiro é espiritual assim como eu, quando eu vou falando essas coisas? Vocês percebem o quanto ele é espiritual? A salvação daquele homem dependia do desprendimento do dinheiro ilícito. Por isso, se você praticava, se arrependa. Se você pratica até hoje, se arrependa também. Chore amargamente. Vá diante de Deus, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. E se arrependa de toda mentira, toda balança enganosa, em nome de Jesus Cristo, para que o seu dinheiro seja um dinheiro santo, como era também o dinheiro de Abraão. Fuja do engano, fuja da balança enganosa, fuja daquilo que é injusto, fuja daquilo que é prejuízo para os outros, para que você ganhe. Se arrependa e viva uma vida santa em nome de Jesus. O Senhor quer que o nosso dinheiro seja santificado. O dízimo, na época da lei, ele foi explicado que servia para os levitas. Os levitas não tinham porção na terra. Quando a terra da promessa foi dividida, a levita não tinha lugar. Eles não tinham um lugar para eles plantarem, para eles criarem gado, não tinha. O Senhor falou: eu sou a sua herança, falou para os levitas, para os ministros. Falou assim: eu vou cuidar de vocês. Todos os outros povos de Israel vão entregar ofertas que vão servir para vocês. Vão entregar dízimo. Então Deus cuidou daquele povo daquela forma. E esse é o formato do Antigo Testamento, que hoje não dá para nós vivermos. Mas o que a gente percebe é que o princípio continua parecido. Porque assim, com o meu dinheiro eu não posso comprar a minha salvação, apesar dele influenciar diretamente, como eu falei agora há pouco. Mas eu não posso vir aqui oferecer para vocês terreno no céu, amém, gente? Eu não posso vir aqui e falar para vocês: ó, tem um terreninho de esquina. Vocês estão rindo, pior que já existiu isso, gente. Vocês sabiam que já aconteceu isso já? Por isso que a COD é um lugar de cura, né? Porque é cada absurdo que a gente já viu. Então chegar aqui e falar: gente, ó, eu garanto para vocês, chegando no céu, lá você vai ter um lugar. Porque tem um terreninho vendendo aqui da esquina. Você não pode comprar sua salvação com seu dinheiro. É muito melhor do que isso. Você foi comprado por uma moeda incorruptível. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, aleluia. Você foi comprado por um homem que é inocente, que derramou o seu sangue por mim e por você. Por isso você é salvo, por isso você é remido. Não foi por dinheiro, não foi por ouro, nem por prata, mas foi pelo sangue inocente de um homem, que o Deus que se fez homem, derramou esse sangue por mim e por você, para que você pudesse ser hoje salvo e remido no Senhor. Então eu não posso chegar aqui com uma baita de uma oferta e falar assim: se eu entregar aqui pelo menos uns 100 mil reais eu garanto, 1 milhão eu garanto, se eu entregar 2 milhões aqui eu garanto que eu tenho um lugar no céu. Não. Mas olha que coisa interessante, o seu dinheiro não pode comprar a sua salvação, mas ele pode contribuir para que outras pessoas sejam salvas, amém? Por isso eu digo: se você não é missionário, deixa o seu dinheiro ser. Se você não é missionário, deixa os seus joelhos serem missionários. Fala: pastor, eu não tenho de onde pregar. Então ok, vai lá e oferta na vida de um missionário que está lá nos lugares perseguidos. Não vou nem falar para você fazer aqui, não. Contribua com o evangelho, contribua com a propagação da fé, contribua com a publicação das boas novas em nome de Jesus. Hebreus mostra muito bem essa mudança de dispensação, lembrei. Hebreus mostra muito bem essa mudança de dispensação. Que antes da dispensação da lei, os homens viviam por causa do dízimo, né? Os levitas eram cuidados pelo dízimo. Mas agora na nova dispensação, o apóstolo Paulo mesmo, provavelmente ele que escreveu Hebreus, ele diz assim, que não é mais necessário o sacrifício, porque o único sacrifício que precisava já foi feito, que é Jesus. Então não há mais como entregar sangue de bodes e de cordeiros e de bois e de bezerros, enfim. Mas também
Jesus, lá em Mateus no capítulo 23, verso 23, ele diz assim: vocês, fariseus, hipócritas, entregam o dízimo do endro, do cominho, ou seja, vocês medem milimetricamente tudo aquilo que vocês precisam entregar, mas vocês não praticam justiça e nem amor. Convém que vocês façam essas coisas sem deixar as outras. Então, para aqueles que dizem que dízimo não é para o Novo Testamento, esse versículo para mim mostra claramente que Jesus falou que é para continuar com o dízimo. Ele falou assim: você vai fazer o dízimo do endro, do cominho e tal, mas também vai praticar justiça e amor, amém? Fica claro para vocês isso também, quando a gente olha na Bíblia assim, Jesus falando claramente: olha, convém que vocês deixem. E Jesus é a mudança da lei para a graça. Jesus é exatamente o ponto onde marca o início da graça. Então, dízimo e oferta não é somente para a lei, não é somente para a graça, na verdade é por todo o tempo, porque até quando nós estivermos no céu, na glória, que vai ser a última dispensação da igreja, na eternidade, lá nós também vamos entregar ao Senhor. Você consegue entender isso? Que até lá na eternidade nós vamos continuar fazendo uma entrega? Até porque, gente, sabia que um culto antes, lá no Antigo Testamento, se alguém chamasse você assim: vamos cultuar o Senhor, não era para a gente ficar cantando e depois ouvir uma pessoa pregar? Sabe como que era o culto antes? Era oferta. Cada um ia lá e entregava alguma coisa. Só que hoje, isso virou o contrário. A gente vai para tentar buscar alguma coisa, para tentar sair com alguma coisa. Teve um amigo aqui da casa esse dia que saiu, ele falou de brincadeira, né, mas ficou engraçado. Ele falou assim, ele estava saindo de igreja por causa do horário, né, que não casava com o horário de trabalho dele. Aí ele falou assim: por que você está saindo? Ele falou: não, é que lá tem cantina, na outra igreja. Mas apesar de ser uma brincadeira, eu percebo que tem muita gente que hoje escolhe a igreja a partir daquilo que ela pode fazer por essa pessoa. Eu quero escolher uma igreja para eu congregar. Deixa eu ver uma igreja que tem um louvor muito bom, uma palavra boa, uma estrutura boa, porque assim eu vou me sentir bem abençoado e servido. Oh, meu irmão, na hora de nós escolhermos uma igreja para nós congregarmos, nós temos que pensar assim: qual é a igreja que o Senhor quer que eu esteja para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer? Amém ou não amém, gente? Qual que é a igreja que eu vou estar presente, cumprindo o meu papel e preenchendo a lacuna que estava aberta? E não mais qual é a igreja que vai ser melhor para os meus filhos e para mim, para que eu me sinta bem servido. Veja o egoísmo que é hoje a nossa entrega. E eu falei na semana passada que boa parte da igreja hoje, ela se tornou consumista. Nessa fase nossa de deslizar para cima, assim, de ficar, esse eu gosto, vou dar uma curtida, esse eu não gosto, não, esse eu gosto, esse eu não gosto. Nisso a gente criou uma seletividade também na palavra do Senhor. Tanto que parece que a gente tem audição seletiva naquilo que a gente ouve da parte de Deus. Quer ver um sinal de que você precisa ser curado em alguma coisa? Quando eu começar a pregar alguma coisa que te incomoda aqui, se você quiser levantar na hora que eu estiver falando, é sinal de que tem alguma coisa te atrapalhando. Como é que é isso, pastor? Fala assim, ó, se eu começar a falar aqui de avareza, como estamos falando hoje de dinheiro, se arrependa, não seja avarento. Começa a dar uma coceira, assim, você fala: vou sair desse lugar aqui, vou lá tomar uma água, eu vou no banheiro, dar um ciricutico assim, você vai embora. Aí você sai. Pode ter certeza que tem alguma coisa que você precisa de cura nesse lugar aí. Pode ter certeza, já vi várias vezes pregando aqui de cima, a gente percebe tudo. Toda vez que a gente toca num assunto que a gente sabe que aquele irmão ali precisa de ajuda, você fala assim: ai, ele vai levantar. Não levanta não, não levanta não. Aí levantou, não acredito, cara, não era para ter levantado, era para ficar, que era agora a chave para ele vencer isso. Então muitas vezes conosco é assim também. Às vezes a gente está exposto à palavra e a gente quer deslizar o que gosta, o que não gosta, o que gosta, o que não gosta. Aí eu falo assim: cara, essa palavra aí eu não gosto muito porque eu sei que tem um problema com isso aí. Deixa eu fazer uma seletividade minha aqui, que essa parte eu gosto menos. Lá em Atos, os apóstolos estavam no meio de um avivamento, uma coisa gloriosa assim, o Senhor curando, gente sendo salva, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Aí Jesus vem e permite que os discípulos sejam presos. Olha que coisa interessante. Deus, para um avivamento,
o maior avivamento da terra, porque foi o início, o estopim da igreja. O dunamis estava, a dinamite do poder de Deus estava sendo acendida naquele momento. Aí Deus pega, se a gente fica rodando em torno de assuntos terrenos, fica mais fácil enxergar Jesus, da justiça, do juízo e do pecado. Essas palavras estão sendo menos pregadas, porque é mais importante quem enche a igreja. Ah, pastor, se a gente trouxer uma palavra que vai confrontar, os irmãos vão embora. Mas talvez Jesus volte. Glória a Deus. Porque na verdade a mensagem precisa ser entregue completamente, para que o nosso coração seja totalmente do Senhor. E aí eu tenho que entender que quando meu coração não é totalmente dele, alguma coisa está disputando. Quando eu ouço essa palavra, eu não posso deslizar para cima não. Eu tenho que tentar absorver, digerir. Às vezes a gente engole meio seco, mas fala assim: não, eu vou me arrepender, eu vou mudar de vida, eu vou ser transformado, eu vou deixar essa vida de pecado. Não, eu preciso realmente de uma cura. Eu sei que agora vai diminuir bastante a questão de gente levantar no culto, porque matei 2 coelhos com a paulada só. Glória a Deus. Em Filipenses eu falei aqui agora há pouco que o dinheiro não pode comprar a nossa salvação, mas o dinheiro ele contribui para que a salvação do outro aconteça. E em Filipenses no capítulo 4, o apóstolo Paulo dá ali um agradecimento, ele traz um agradecimento, uma gratidão aos irmãos que contribuíram com aquilo que ele estava fazendo. Ele falou assim: gente, não que eu precise e esteja buscando donativos, que esteja buscando ofertas, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou muito grato porque vocês proporcionaram essa oportunidade de nós fazermos aquilo que nós estamos fazendo. Obrigado pelo coração de vocês. Vocês fizeram uma entrega muito importante. E tem um versículo que me chama muita atenção, que é Filipenses 4,19, que ele diz assim: todas as vossas necessidades serão supridas para a glória de Deus. Aleluia. Gente, isso é coisa linda, porque me parece que essa igreja que tanto contribuiu para que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho e as pessoas fossem alcançadas, era uma igreja que não tinha. A igreja que era pobre. E eu vejo que lá em Apocalipse tem 2 igrejas, uma que pensava que era rica e foi repreendida, e a outra que era pobre e sabia que era pobre, sabe, de falar em bigo mesmo assim, aquele povo da igreja de Filadélfia, que era um lugar onde tinha muito terremoto, a Bíblia fala para ele assim: guarda o que vocês têm para que ninguém roube a tua coroa. Mas aquele povo não tinha nada, era pobre, mas foi uma das igrejas, uma das únicas igrejas de Apocalipse que não foi repreendida, e não porque era pobre, mas talvez porque mesmo na pobreza eles estivessem entregando. Assim também aos filipenses, e assim também aos macedônios. Eu quero te levar para um lugar aqui, que é um pouco perigoso para nós. Como eu falei, como a gente aqui, todo mundo é voluntário, fica perigoso até para mim. Saímos do culto semana passada, a Pri falando assim: é ruim quando a gente começa a falar dessas coisas, porque dá vontade de entregar tudo. A gente já não sabe mais o que a gente tem que ficar, mais o que a gente tem que entregar. O nível começa a aumentar muito, porque quando você olha para a Bíblia ela é muito rica nessas palavras, e de exemplos muito bons. E quando a gente olha para esses exemplos, a gente fica até sem saber qual que é a medida para nós hoje. Porque você fala assim: a medida dos meus irmãos que me antecederam foram muito profundas. Eles tiveram medidas muito altas. Vamos lá comigo em 2 Coríntios, agora eu vou pedir para você abrir, 2 Coríntios no capítulo 8. Segunda Coríntios no capítulo 8, dos versos 1 até o 5. Eu disse aos irmãos aqui na semana passada, que já tem muito tempo que eu nunca me apresento diante de Deus de mãos vazias. E até dei uma dica para os irmãos aqui: não é nem pelo valor que entrega, até porque essa mensagem que nós estamos pregando não tem a intenção de arrecadar mais valores,
tem a intenção de que o seu coração seja totalmente do Senhor, amém? Então nós não estamos pregando aqui para poder arrecadar mais, nós estamos pregando para que o teu coração seja do Senhor. E eu disse aqui o seguinte, se eu for congregar, se eu for cultuar o Senhor 4 ou 5 vezes no mês, a cada vez que eu for me apresentar diante de Deus, eu vou como oferta, toda vez. Não tem uma vez que eu me apresente diante de Deus sem apresentar uma oferta. É um princípio que está lá no Antigo Testamento ainda, não vos apresenteis diante de Deus de mãos vazias. Isso é um versículo que está falando isso. Então, para vocês verem que como não é uma questão de valores, pode ser que eu tenha como entregar R$100 no mês. Eu faço 4 entregas de 25. Vocês estão comigo? Isso significa o quê? Significa que eu tenho um princípio, o culto, parte dele é entrega. Parte do meu culto é entregar. Se eu não entregar, então eu fiz um culto completo. Então, isso é importante para nós como um princípio. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 1, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimentos da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. De onde, gente? Macedônia, só para gravar. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas se entregaram primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha, gente, que medida de oferta para nós aqui. Uma igreja extremamente pobre, e aí aqui acaba com todo o nosso argumento. Fala assim, pastor, eu não entrego porque está apertado. Tem uma moeda. Gente, em nome de Jesus, não pense, não me veja aqui como um pastor que está querendo tirar seu dinheiro, de verdade. Nós somos um agente de cura nesse lugar, mas a gente precisa trazer princípios bíblicos. E um princípio bíblico é esse. E eu quero te levar para um lugar de maturidade. Porque a Bíblia fala que é privilégio. O verso 4 está o quê? Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Então eu estou falando uma coisa aqui que para mim é algo natural e comum. Eu faço a minha entrega também. Como eu falei, eu estou te levando para um lugar de maturidade nas suas finanças, porque é algo que eu também vivo. A gente não tira nada aqui, de vez em quando falta, a gente inteira. É assim. Mas olha o que eu quero dizer aqui, que não tem desculpa para a pessoa falar assim, eu não tenho nada. Se não tiver nada, nada mesmo assim, eu digo, glória a Deus. Entrega o teu coração ao Senhor e fala assim, Senhor, se eu te pudesse, entregava tudo. Mas eu duvido muito que não tenha, pelo menos a moeda da viúva. Olha o que é essa entrega do povo da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Primeira coisa, entregaram com alegria. Falei aqui agora há pouco, não por constrangimento nem por necessidade, porque o Senhor ama quem dá com alegria, amém, gente? Então, por mais que eu pregue aqui, depois que eu terminar essa mensagem, você não vai entregar a sua oferta porque o pastor insistiu, ou porque você precisa prestar uma conta para alguém, ou porque você precisa mostrar para os homens que você é obediente. Em nome de Jesus, se você for fazer assim, guarda seu dinheiro. Não faça. Nós vamos entregar porque nós amamos o Senhor e entrega é parte do meu culto. Amém? E eles entregam com fala comigo, gente, entrega com alegria. Sabe como foi minha oração hoje para entregar o meu dízimo aqui? Eu peguei o dízimo na mão e falei assim, Senhor, confira sempre o meu coração para que eu entregue com cada vez mais excelência o que eu estou entregando. Eu não quero entregar uma oferta que seja roubada por aves de rapinas, por sentimentos que são contrários à tua vontade. Por quê? Porque eu falei agora há pouco de Abel e a oferta dele. O que Deus se alegra do quê? Deus se alegra só da oferta? Não, se alegra daquele que entrega a oferta. Amém, gente? Então eu entreguei falando, Senhor, acompanhe os meus sentimentos, fiscalize os meus sentimentos, para que tenha sempre o sentimento certo, para que eu faça com cada vez mais excelência aquilo que eu estou fazendo. O povo da Macedônia entregou com alegria, apesar da extrema pobreza. Aí a Bíblia fala, eles entregaram tudo que tinha, e eles não ficaram felizes e foram além do que tinha. Alguém consegue me ajudar a entender como que alguém dá mais do que tem? Alguém? Pode falar daí de baixo, vamos fazer uma conversa aqui. Para mim, esse povo pegou emprestado para poder ofertar. Não estou pedindo para você fazer isso, eu estou mostrando o que é um modelo aqui de uma igreja que ofertou. Vocês estão vendo até onde esse povo vai?
Aí eles não ficaram felizes em dar tudo e tomar emprestado, eles quiseram o quê também? Se entregar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que a igreja antiga vendia tudo que tinha e entregava? Porque Jesus estava para voltar. Na cabeça deles, Jesus estava vindo a qualquer instante. Na nossa cabeça, Jesus parece que nem vai voltar mais, a gente precisa acumular nessa terra. A igreja antiga entregava tudo porque Jesus já estava vindo mesmo, não faz sentido ter coisa. A igreja nova, ela precisa acumular o máximo porque Jesus não veio até agora, não sei nem se ele vem. Pelo menos aqui na terra eu vou ter uma vida boa. Eu estou falando de algo que parece que está no subconsciente das pessoas. Não sei se vocês olham para isso também e entendem assim, gente. Ou eu viajo muito aqui. Não. Me ajuda aí, se eu estiver viajando, você pode me corrigir, para eu, em nome de Jesus, para eu não me perder e não vim pregar aqui para vocês e depois ser condenado. Mas o que eu entendo é que a igreja primitiva fazia essa entrega tão grande porque eles esperavam Jesus voltar. O apóstolo Paulo diz assim: se nós pegarmos todos os benefícios que existem na cruz somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí uma coisa curiosa, Jesus nos ensinou tanto a desapegar de dinheiro, nos ensinou tanto a ter um coração completamente dele, e aí ele vem e nos promete o quê? Ruas de ouro. Vai. A primeiro momento a gente para e pensa assim, mas por que isso? O Senhor fala para eu desapegar do ouro, depois a gente vai andar em rua de ouro. Agora que eu aprendi a nem ligar mais para isso, agora eu vou pisar no ouro. É porque isso comunica uma mensagem. O que vocês correm tanto aí na terra, aqui no céu a gente pisa. Glória a Deus, gente. Por isso que o dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos. Porque dinheiro não é senhor sobre nós, ele está submisso a nós. O dinheiro não é o seu Deus. O dinheiro não é o seu Senhor. Mamon não é o seu Senhor. O seu Senhor é Yahvé, o Criador de todas as coisas. Aquele que anda em ruas de ouro e de cristais. Aleluia. Dele é o ouro, dele é a prata. Até Mamon está submisso a esse Deus. Então, meu irmão, o que a palavra do Senhor nos comunica é que nessas ruas de ouro, nós temos primeiro uma mensagem, que aquilo que nós corremos tanto aqui, lá nós vamos pisar. E tem uma outra mensagem: o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de sobra. Eu sempre dou esse exemplo, que eu sei que a Joana gosta muito desse exemplo, que a gente conversa sempre sobre isso. E por quê? Porque uma vez Deus me deu uma visão sobre a vida da Joana, sobre isso aqui. E a gente tem uma conversa em particular sobre isso. Mas eu sempre digo, alguém já viu, olha como que Deus, Ele cuida das coisas com abundância. Alguém já viu Deus falando assim para o passarinho, ó, é uma amora para cada, hein? Não vai pegar duas não, senão vai faltar para o outro. Alguém já viu? Sabe na fila da merenda da escola? Quem estudou escola pública aqui? Eu estudei. Pegava 2, 3 vezes a fila do cachorro-quente. Quando era cachorro-quente, a gente comia. Aí a tia falava assim, para de vir na fila, o que você vai faltar para o outro? Vocês lembram disso? Deus nunca falou para o passarinho assim, olha, come só uma fruta cada um, porque senão vai faltar para o outro. Você vê um pé de amora, o chão fica forrado, assim, roxo. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida de todas as coisas em abundância. Alimento base para uma cadeia alimentar, capim. Capim não acaba nunca. Capim é um negócio que dá sem ninguém plantar. Você põe fogo, no dia seguinte ele nasce de novo mais forte. Porque o nitrato fez adubo na terra e ele ficou mais forte ainda. E aí todos os bichos que pastam não falta. Aí os bichos que pastam ficam gordão, bonito, crescido. Vem o bicho que come carne e vá. Come o bicho que comeu a grama. Vocês percebem que não há falta na provisão de Deus? Deus é abundante. O maior animal do mundo come uma coisinha desse tamanho. Aquele tubarão-baleia, ele come plânctons. E tem para ele. Ai, que dieta que faz o bicho. Um bicho daquele tamanho come e tem, de sobra. Então entenda, o seu Deus é um Deus dono do ouro, dono da prata, e Ele é o gestor da sua vida. Ele também tem abundância para você. Mas uma coisa eu garanto, se o teu dinheiro te possuir, você se perdeu. Às vezes é melhor que você não tenha. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, o pior de tudo é quando a pessoa não tem, e ainda assim ela é serva de mamão. Tem vários cenários, né? Um daqueles que tem, deixa que o mamão seja senhor.
aqueles que não têm Mamon como seu senhor e têm dinheiro. Esse é o melhor dos mundos. Mas tem aquele que também não tem e ainda serve o dinheiro. Mesmo na pobreza, na escassez, não consegue se libertar disso. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor traz uma cura para o nosso coração. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor traz uma transformação para a nossa mente. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor está trazendo uma virada de chave na nossa mente para trazer uma mudança de mentalidade. Como eu falei aqui agora há pouco, eu falo com muita tranquilidade, apesar de falar pouco aqui na igreja, e hoje falei muito, né? Mas a gente fala muito pouco sobre isso. Mas me sinto muito confortável e tranquilo em falar, porque não é para o meu benefício, não é para benefício próprio, não é para ninguém tirar daqui. O que nós estamos fazendo para o Senhor. E eu tenho uma dificuldade enorme de pedir para mim. Se for para pedir para mim, eu não peço não, é difícil. Mas se for para pedir para o outro, vai mais tranquilo um pouco. Nós levantamos a oferta aqui, por exemplo, de Ilha Marajó, né? Para abençoar as crianças lá, tranquilo. Eu venho aqui, ponho a cara a tapa, gente, vamos dar dinheiro lá para Marajó. As crianças que a gente nunca viu, não conhece, glória a Deus por isso. Amém? Aí os irmãos vieram generosamente, entregaram, foi uma bênção. E é desse tipo de coisa que eu estou dizendo que nós vamos chegar nesse lugar de saúde financeira nessa igreja, que nós não vamos somente honrar os compromissos, mas nós vamos ter para socorrer a viúva, para socorrer... Em nome de Jesus, você pode concordar comigo aqui? Se você ainda não oferta, pelo menos concorda comigo que nós vamos chegar nesse lugar que a gente vai conseguir pagar tudo, e nós vamos ter de sobra e de abundância para fazer, para socorrer o órfão, para socorrer a viúva, para fazer caridade, para ajudar aqueles que precisam, para construir orfanato, enfim, o que for preciso. O que tiver no coração do pai que for preciso fazer, para abrigar mulheres que sofrem de violência doméstica, amém, vamos criar um lugar também. Em nome de Jesus, eu sei que há muitos sonhos de Deus que precisam ser realizados. Esses sonhos de Deus só vão ser realizados quando os filhos de Deus se manifestarem.